Antes de qualquer coisa, hentai também é mangá. Bem-vindos ao Casca de Nós! Eu me chamo Fred e eu juro que eu não tenho costume de ler hentais. O que eu não faço por views? Eu meio que já sabia desse mangá, eu conhecia os memes, eu já estava sabendo daquele final alternativo que tem o Josuke da parte 4 de Jojo, né, aparecendo. Inclusive esse é o final oficial, que por sinal é o final canônico, e eu vou brigar com qualquer um que discorde de mim, vem pra cima nos comentários. Mas mesmo sabendo de tudo isso, né, principalmente aquela primeira página que eu vi diversas vezes, eu não sabia da história, e eu me surpreendi. É aí que eu me surpreendi. Principalmente que eu nunca esperava que um hentai, né, um quadrinho pornográfico, tivesse uma história com temas tão profundos, né, ser uma história tão boa e ter um propósito além daquilo. Tendo uma história que tem uma mensagem tão positiva, mas ao mesmo tempo tem um arco negativo. É meio estranho. É bem estranho, na verdade. Mas você já vai entender o que eu tô falando por estranho. Chega a ser até quase paradoxal. E pra entender melhor o que eu tô querendo dizer com isso, vamos primeiro entender a protagonista da nossa história, a Saki. Quem é a Saki? Saki é uma adolescente que passou o ensino fundamental inteiro sem amigos. Ela quer amigos, e para isso ela precisa mudar. Porém, conseguimos ver um lado mais negativo nela, principalmente nessas primeiras páginas, em que ela olha as outras colegas de classe com desdém, né? E ela diz, teve um momento que eu comecei a me achar superior a elas, ou melhor, que elas eram inferiores a mim, né? Então tem esse lado sombrio dela, que é meio que um foreshadow por o que está por vir, né? Combinando um pouco de quem é a personagem e como ela age em certas situações, dando até todo o arco que ela vai ter, né? Que é um arco negativo, e eu já explico o que é um arco negativo. Esse é o típico pensamento incel. É aquele pensamento de uma pessoa que não tem uma vida social completa, né? Plena, nem na vida real, né? Uma pessoa que se tranca, se fecha e vive só no digital. Geralmente tem esse pensamento, né? Quem nunca encontrou aquele gamer que diz que mulher não sabe jogar, ou fica inferiorizando os outros, tipo, você é noob e tudo mais, porque ele se sente inferior. O típico macho sigma. A Saki basicamente começa a história como uma incel. Ela fica trancada no quarto o dia todo, não tem amigos, ela não tem uma vida social, ela nem sequer convive com os próprios pais. E aí nós identificamos também o público-alvo dessa história, que são os incels, né? A pessoa que vai ver quadrinho pornográfico, né? Mas não só qualquer um, é aquele que se alienia propositalmente da sociedade. O típico otaku japonês. E aí nós temos um ponto de virada, que também é um problema. Mas aí eu vou falar desse problema, que é um problema muito difícil de não apenas identificar, mas de se analisar, porque ele é quase um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que ele não é um problema, ele é uma força desse quadrinho, ele é um problema. Esse ponto de virada é quando ela toma a decisão de mudar a sua aparência, né? Mudar o visual, cuidar de si mesma. Basicamente é essa decisão. Uma decisão bem saudável até. E vemos esse efeito quase que imediatamente. Ela começa a ter amigos, né? Ela começa a se socializar mais. Ela até comenta que ela ficou muito mais próxima da mãe. E aí chegamos na motivação da personagem, né? Por que ela quis mudar a aparência? Porque ela se odeia. E mudando a aparência é uma forma de cuidar de si, é uma forma de querer mudar, de querer começar a gostar de si mesma, mas ela não se ama. Ela continua não se amando, ela fez toda essa mudança, ela tem amigos, ela tem uma vida social e mesmo assim ela é infeliz. Por quê? E é sobre isso que trata a história, né? E é isso que é uma mensagem que ao mesmo tempo é legal, é bonita, é paradoxal pela forma que o autor faz a história acontecer. A personagem, por ter mudado sua superfície, mas sendo quem ela é, ela tem uma constante síndrome do impostor. A qualquer momento a máscara dela vai cair, as amigas vão perceber que na real ela não gosta de maquiagem, ela não gosta de coisas fashions, ela na real é um otaku, e aí ela vai perder a amizade, ela vai receber bullying, né? Enfim, a vida dela vai começar a ser um inferno, então ela precisa de mais, ela precisa se esconder mais, ela precisa se enturmar mais, ficar mais no olho do furacão. E para manter essas amizades, ela precisa ser mais normal. E aí que chega o arco negativo que eu tinha mencionado lá no início do vídeo. Tá, Fred, o que é um arco negativo? Existem 3 tipos de arcos de personagem: positivos, planos e negativos. Pelos nomes eu acho que tu já começa a entender
mais ou menos o que cada um é, né? Mas o que determina se um arco é positivo, negativo ou plano é a mentira que o personagem acredita. Todo personagem que passa por um arco tem a mentira que ele acredita. Arcos positivos fazem a personagem encontrar a verdade, né? A verdade confronta a realidade de mundo dela e aos poucos, com muito esforço e com muito sofrimento, a personagem vai percebendo que o que ela acredita é uma mentira. E aí ela consegue chegar onde ela quer graças a essa verdade, graças a toda essa batalha que ela passou. Arcos planos têm geralmente personagens perfeitos. Ou melhor, personagens que não acreditam numa mentira. Eles estão certos do que eles querem, eles sabem quem eles são e eles não precisam mudar para conseguir aquilo. Geralmente mestres têm arcos planos, né? Ou super-heróis como o Super-Homem, o Batman, né? Arcos planos não significam histórias ruins, é só uma forma de contar histórias, é só um tipo de história. Geralmente histórias planas é o mundo em que eles vivem que tem uma mentira e cabe ao protagonista, ao herói da história, solucionar, entregar essa verdade. Mais ou menos como eu fiz com Honra, o meu quadrinho autoral. Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10, link na descrição. Emergence, né? Esse mangá, esse hentai, é um arco negativo. E o que determina se é um arco negativo? Ela acredita numa mentira do início ao fim. A verdade vai batendo nela e ela não vai aceitando essa verdade. Ela não quer aceitar a verdade. Ela gosta da mentira, ela se sente confortável na mentira dela. E aí que tá um pequeno primeiro problema dessa história, porque eu sinto que essa história não devia ser um arco negativo. Ele pode acontecer tudo o que aconteceu sendo um arco positivo, mas por algum motivo o autor quis que esse fosse um arco negativo. E aí vocês já vão entender porque eu disse que é quase que paradoxal essa história. Arcos negativos por si só não são ruins, né? Não são um problema. Porém, a forma como esse autor apresenta esse arco negativo é muito estranha. Eu diria até único para esse mangá. Porque geralmente os problemas que o personagem enfrenta nessas histórias, nesses arcos negativos, são derivados da mentira que ela acredita. Só que em Emergence, os problemas são criados artificialmente. Não é porque ela acredita na mentira que algo ruim acontece. Ela acredita numa certa mentira, ela se põe num lugar que não é favorável para ela, e aí, do nada, acontece um problema. E essa é a maior fraqueza desse mangá. Porque a personagem é muito boa. Ela é uma personagem ativa. Ela toma decisões. Ela faz escolhas. Porém, quando realmente importa, quando ela realmente precisa tomar uma decisão, o autor tira o poder de decisão dela. Ela se torna uma personagem passiva. Ela é empurrada pela trama. E não o contrário, a trama é empurrada pelas decisões dela. Um exemplo disso é quando ela encontra o Hayato, né? A pessoa que vai ser o seu namorado futuramente. A história empurra esse cara pra ela, ele se apresenta, elogia a aparência dela, né? O superficial dela. E aí ela toma uma decisão. Ela vai até o karaokê sozinha com ele. Uma adolescente com um adulto. Dá pra ver que é meio ruim essa decisão, que ela foi bem ingênua nessa decisão e que pode acontecer algo muito ruim ali dentro. E isso dela se tornar uma personagem passiva é fatal para esse tipo de história. Porque como ela não toma uma decisão nesses momentos críticos, ela não tem culpa. Então parece que o autor quis tirar a culpa dela. E tirando essa culpa da personagem, isso torna impossível ela confrontar a mentira. Porque não é culpa dela, né? Então a realidade dela não está batendo de frente com a verdade. Porque é algo externo que está chegando. Não é algo que foi gerada pelas decisões dela. A situação em que ela se encontra foi escolha dela. Porém, o resultado dessa situação não é derivado da escolha em si, e sim algo que foi forçado nela. Vê como isso é estranho? Ela escolhe ir pra o karaokê com o cara, mas aí o cara vai lá e força nela uma droga que tira o poder de decisão dela. Ela queria um romance por cara, não porque ela realmente estava gostando, mas é porque ela se odeia e ela não quer se odiar. E na cabeça dela, uma pessoa que perde a virgindade no primeiro encontro, né? Uma pessoa que transa no primeiro encontro, é uma vagabunda na cabeça dela, né? E ela não é uma vagabunda. Ela não é uma prostituta. Logo, ela ama o cara. E ela começa a confundir o sentimento do prazer dado pela droga e o prazer do sexo com amor.
né? E é aí que gera todo um outro problema. Ao mesmo tempo que é genial por parte do autor utilizar o sexo dessa forma, né? Utilizar a pornografia da história dele pra contar essa história, ao mesmo tempo foi meio forçado. O mesmo vale tanto pro velho que estuprou ela quando ela tava trabalhando de escort, quanto pro pai dela, que também estuprou ela. Como podem ver, tem muito estupro nessa história, porque o autor quer tirar totalmente a vontade da personagem nesses momentos mais eróticos, né? Mais pornográficos. Porque ele quer fazer com que a gente sinta a pena dela. Então é claro, ele quer botar essa ideia de ingenuidade nela, mas é muito forçado. É uma ingenuidade tão absurda, tão fictícia. Eu não consigo imaginar uma pessoa na situação dela tomando aquelas decisões, porque parece que ele tá forçando a mão. A gente dá pra ver a mão do autor empurrando a personagem ali. E aí entra uma outra questão que eu fiquei, acho que 2 semanas pensando, que eu escrevi esse roteiro umas 6 vezes. Precisava ser um hentai? Precisava ter sexo explícito na história? Curiosamente, sim, a pornografia tem um propósito e isso é genial. Lembram que o objetivo da protagonista é gostar de si mesma, né? É se amar. E a mentira que ela acredita vai se transformando ao longo dessa história, né? Vai piorando, né? Porque ela começa com eu preciso ser uma outra pessoa para que as pessoas gostem de mim. E aí ela começa a achar que ela precisa ter um propósito para essa outra pessoa para ser amada, né? Ela precisa dar prazer, porque é dando prazer que ela se sente amada, que os outros gostam dela. Ela tem uma utilidade para os outros, né? Não é por ela mesma, mas é para os outros. E isso vai piorando ao longo da história. E como eu já estou entrando em pontos negativos aqui, aquele plot lá daquele colega utilizando uma foto como chantagem para fazer sexo com ela, muito forçado. Porque eu lembro de estar lendo aquele acontecimento e achar tudo muito estranho. Porque ele só chega, ei, é você aqui? E aí na próxima cena ela já tá chupando o cara. Tipo, como assim, sabe? ele nem chantageou direito. Foi meio que ela que assumiu algo e aí tipo, não, vem cá que eu vou te fazer um agrado aqui. E aí tu fica quieto, por favor. E é óbvio que ele não fica quieto. É óbvio que isso não ia acontecer. E aí é que tá a outra parte. Não é culpa dela, ela tá sendo chantageada, né? Então sintam culpa dela, por favor. É uma forçação de barra tão grande. Sinceramente não precisava nada disso pra sentir mais empatia com ela. A gente já tinha empatia com ela lá no início da história. Chega um ponto que fica demais. E todo o bullying que ela recebe das amigas por causa disso, né? Porque os colegas estão prestando mais atenção nela do que nas outras. É muito chore, por favor, né? É muito forçação de barra. As 3 primeiras páginas já eram suficiente pra ter empatia com ela. Afinal, quem nunca já sentiu raiva de si mesmo ou ódio por ter feito algo ou não feito algo? Lidar também com uma personagem que tem depressão, porque eu acredito que ela é uma personagem que tinha depressão profunda, né? Já é algo também que a gente sente uma empatia muito grande. Então não precisava nada disso, não precisava extrapolar do jeito que o autor extrapolou. Só aquilo já é o suficiente para o leitor querer vê-la feliz. Porém, a felicidade que ela encontra é uma felicidade falsa. Uma felicidade passageira, rápida, confundindo orgasmo com felicidade e prazer com amor. E aí entramos nos assuntos das drogas. E esse é um tema que só poderia ser tratado em revistas adultas, como os hentais. Quando Saki passa a viver com Hayato depois de ser expulsa de casa por seduzir o pai dela, nós temos uma passagem muito próxima daquela que temos no início do mangá. Quando ela está caminhando com o Hayato pela rua e colegiais da idade dela passam, ela tem esse pensamento aqui delas: vivo com meu namorado e fazemos amor toda noite, até a madrugada. E dormimos juntos a tarde toda. Não sou como essas crianças. Estou no mundo dos adultos agora. Mais uma vez, ela está menosprezando os outros pelo estilo de vida que ela tem. Então voltamos lá pro início da história, em que ela diz: teve um momento em que eu comecei a menosprezar os outros, né? E menosprezar as garotas que saíam juntas, que compravam maquiagem, que se vestiam bem. Ela começou a comprar maquiagem, começou a se vestir bem, porque ela não gostava de si mesma, porque ela queria ter uma conexão real com alguém. E agora nós temos essa situação em que ela é basicamente uma escrava sexual, né? E ela não percebe isso, ela tá se negando isso aí, da mesma forma como ela negava que ela era infeliz por não ter amigos, né? E ela começa a menosprezar as outras garotas que estão indo pra escola, que tem uma casa com um pai e com uma mãe que amam ela, né? E ela começa a menosprezar porque ela é a adulta e as outras são as crianças. Ela vive com o namorado, as outras vivem com os pais. E a maior diferença do início para esse momento
é que no início ela não tinha onde jogar. Ela só podia jogar o amor nela mesma. Aqui não, aqui ela joga o amor nesse Hayato. O Hayato é que dá valor para a vida dela. Porque ele ama ela, ela tem valor. É isso que ela tá começando a acreditar aqui. A mentira tá mudando mais uma vez e tá ficando cada vez pior. E esse é um ponto sem retorno. A partir daqui não tem como ela voltar para a vida que ela tinha. E o autor dá a ela uma última escolha, que é uma escolha falsa. Ela acha que tem controle, ela acha que tem escolha. Só que aquilo não é uma escolha. Porque o Hayato está fazendo a escolha por ela. Eles dão a cocaína para ela. E aí, você quer cheirar? E o Hayato diz, sim, ela vai cheirar. E aí, por que o Hayato diz isso pra ela? Que ela toma a decisão de tomar a droga. E aí ela se vicia. E aí tudo vai por água abaixo. E tudo isso está estabelecido por causa daquela frase. As outras são as crianças e eu sou a adulta. Eu tenho escolha. E a partir daqui o hentai bate tão forte quanto a cocaína bateu na Saki. Temos vários momentos de sexo explícito. Obviamente isso aqui é uma revista pornográfica, afinal de contas, né? E parece que a narrativa dá uma freada pra ter mais esses momentos. Pra o público que lê hentai continuar lendo a história. E a partir daqui, qualquer decisão que ela tome não é decisão dela. Como exemplo, né, temos aquela decisão do aborto que o Hayato quis. Dava pra ver que ela não tava querendo, mas o Hayato pediu, então ela vai fazer. Mas, essencialmente, a personagem mudou por completo. Ela não se odeia mais e nem pensa se é realmente feliz ou não. Ela vive pra fazer o Hayato feliz. Se o Hayato está feliz, ela está feliz. É uma sequência de autodestruição a partir daqui. E todos aqueles momentos que eu disse que era forçado, que era pra fazer ela parecer uma coitadinha, não são mais forçados. Porque aí ela começa a escolher por vontade própria essas situações. Ela começa a fazer essas decisões que são erradas, que faz parte dessa nova personagem, que é um defeito dessa nova personagem, e que ela precisa mudar se ela quer ter um arco positivo. E aí que a história começa a fazer mais sentido. Até parece que deixar a personagem cavar seu próprio túmulo, ao invés de acontecimentos desconexos de sua decisão, é mais interessante. Que louco, né? E quando o Hayato se cansa dela e ela acaba se tornando uma sem-teto, é que a história volta a ficar forçada. Mas é aí que tá a parte mais interessante disso, porque o autor trabalha melhor os temas da história, né, a moral dela, quando tem a forçação de barra. Isso é muito estranho. E é por isso que esse problema, o problema do Emergence, é um problema contraditório, é um paradoxo. O tema dessa história é sobre cuidar de si mesmo, né, se amar. Porém, isso não é tão claro narrativamente. Temos esse tema claramente estabelecido lá nas primeiras páginas. Porém, ao longo da história, parece que o autor não sabe exatamente como abordar esse assunto, como trabalhar ele, porque é um arco negativo. Pense bem, você que leu hentai. Ela chegou no fundo do poço porque ela dependia de acreditar na mentira dela para ser feliz. Por isso ela colocou todo o amor dela no Hayato. É o Hayato que dá uma razão lógica para ela continuar vivendo e para ela se amar. É as drogas que mantêm ela anestesiada de si mesma, né? É as drogas que fazem com que ela não pense na situação dela, que faz ela ignorar a sua realidade, ao invés de ser confrontada por ela, anestesiada de qualquer sentimento negativo. Porém, o que faz ela querer mudar de novo, o que faz ela perceber que ela continua se odiando, que ela odeia a si mesma, que ela ainda não se ama, é o bebê na barriga dela. E não é exatamente isso que fez ela se autodestruir. Ah, mas é diferente, é o filho dela. O bebê que faz ela querer ser uma pessoa melhor. Mas era exatamente esse o problema dela. Era outra pessoa, outro ser que moldava como ela devia ser. E esse bebê faz exatamente a mesma coisa que o Hayato fazia, porém, psicologicamente, com ela. Ela tem que ser uma pessoa melhor porque ela tem que ser uma mãe. Ela tem que ser o estereótipo de mãe. Ela não pode ser ela mesma. Ela não pode cuidar do filho como ela gostaria. Ela tem que cuidar do filho exatamente como os outros, ou melhor, como a sociedade diz que ela tem que cuidar de um filho. Entende o problema? Entende como também é um paradoxo isso? Porque devia ser um momento mais de mudança, né? Devia ser um momento em que ela percebe a verdade, mas ela continua agarrada na mentira. Que ela tem que ser outra pessoa para ser feliz. Que ela precisa não ser ela, porque ela é horrível, porque ela é ruim. E aqui entra aquele comentário que eu fiz de
Pra quem é feito esse hentai? E aí entra um novo problema. Indo para um ponto de vista mais de marketing. Pra quem é a mensagem dessa história? Eu não pude deixar de pensar como a narrativa acabou prejudicando o tema da história por causa do público-alvo. Lembram que eu disse que a Saki faz escolhas que colocam ela em situações que ela não queria estar? Tudo isso é para fazer a gente sentir pena dela e até se identificar com ela. Isso acaba criando um paralelo entre a Saki e o público-alvo, os otakus japoneses, hikikomoris, né? Se coloca no lugar do cara que não tem amigos, né, que não tem habilidades sociais e por causa disso não consegue empregos, não consegue namorada, não consegue amigos, né? Um cara frustrado que vive na internet lendo pornô em quadrinhos e acaba chegando nesse hentai que tem uma protagonista que se sente exatamente como ele se sente. Só que tem um grande problema nisso, porque esse tipo de cara, assim como a Saki, classifica os outros como menos. Não consigo emprego, não porque eu não sou qualificado, ou eu não tenho contatos, ou eu não me esforço o suficiente para conseguir esse emprego. Mas é porque os outros não me compreendem. Os outros é que estão errados. E eu não tenho namorada porque mulheres são todas umas prostitutas. Todas umas vagabundas que correm pro cara mais babaca da turma. Ou porque as mulheres são burras. Eu não namoro por opção. Eu é que não quero contato com esses seres inferiores, com essas pessoas que são menos que eu. Pra se namorar comigo tem que ser tão inteligente quanto eu. Sabe, esse tipo de pessoa, né? E infelizmente a narrativa acaba reforçando todas essas crenças que esses caras têm. Aquela ideia de que é óbvio que ela ia ser estuprada. Ela estava praticamente pedindo por isso. Inclusive, isso é uma frase do Hayato. Você está pedindo por isso, né? Então acaba reforçando essa mentalidade incel do cara. Então não é como se o autor não tivesse noção disso, porque ele colocou exatamente essas frases na boca dos personagens. E eu acho que o maior problema desse hentai é que a forma e o conteúdo dele acabam se contradizendo, né? A forma como o autor quer contar esse conteúdo contradiz. E é por isso que é um paradoxo. Ela precisa gostar de quem ela é, ela precisa mudar, mas qualquer tentativa de mudança que ela faz, ela é punida por isso. Qualquer tentativa positiva de mudança leva a desgraça. Então não é correto querer mudar? Não é que é correto querer ser uma pessoa melhor, querer buscar a felicidade? É meio estranho, porque ele tem uma visão bem específica, que é você tem que gostar de si mesmo como você é. Que aí as coisas vão acontecendo. Mas ao mesmo tempo, se você quer tentar fazer um esforço para se mudar, aí tá errado. E é muito estranho essa mensagem. Geralmente, arcos negativos são para dizer o que não fazer. E aparentemente o que a história mais diz com isso é: se você quer mudar, se você quer gostar de si mesmo, você acaba se tornando aquilo que tu mais odeia, né? Aquilo que o oposto que tu quer. Vocês estão entendendo a minha confusão quando eu li esse mangá, quando eu tava analisando narrativamente essa história? E o mais engraçado é que apesar do tema e da mensagem se contradizerem de certa forma, né? Da forma e do conteúdo acabarem se contradizendo, eles são meio que positivos, porque ame a si mesmo, é uma mensagem positiva, né? Não tente ser algo que você não é. É legal essas mensagens, é ótimo, mas ele não chega a dar uma resposta do que ela precisava fazer pra amar a si mesma, pra chegar num lugar melhor. Entendem como é estranho isso? É muito estranho tu querer fazer um arco negativo com esse tipo de mensagem. Porque como é um final aberto, e já vamos chegar nesse final, ele acaba não entregando uma mensagem, ele apenas desgraça, 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 e aí tu fica, tá, então o que precisa fazer? Ah, você tem que ser você mesmo. Tá, mas ela era ela mesma e ela tinha depressão profunda. Então é isso? Ou você tem depressão profunda, ou você faz programa, não tem tipo um meio termo disso aí? Ou então a resposta é: tenham filhos? E mesmo tendo um final em aberto, ele até que é bem fechado para um final aberto. E falando no final, eu tenho muitos problemas com aquele final. Os adolescentes surgem do nada. Eu entendo que o autor quis fazer um reflexo de quem a personagem era, né, uma pessoa que olha para os outros como seres inferiores, com desdém, e quem ela acabou se tornando uma pessoa incapaz de amar a si mesma, né, uma sem teto, uma pessoa que hierarquicamente na sociedade está no mais baixo possível, né. Teria sido muito melhor se o autor tivesse trabalhado a aparição desses adolescentes antes, se ele tivesse preparado a gente pra esses adolescentes. Podia ter sido lá quando ela tava com o outro sem teto na caixa, né?
Algo do tipo: se você ficar lá fora, aquelas malditas crianças podem te atacar. Então, fique grata por eu dar esse meu espaço. Já teria estabelecido os adolescentes. A gente já ia saber que tinha um adolescente psicopata, sociopata, né? Matando sem teto por aí. Por isso que eu digo que aquele final alternativo do Josuke é perfeito. Ele, não ironicamente, resolve todos os problemas do final. E a história acaba tendo um arco positivo, né? Acaba resolvendo aquele lance do qual é a mensagem, né? Qual é a resolução disso. Talvez o autor não quisesse deixar tão clara a mensagem, talvez o objetivo realmente fosse a gente pensar por si mesmo o que a gente precisa para ser feliz, né? O que é interessante, mas a forma como acabou acontecendo não, você está certo. Tipo, você incel que fica aí o dia todo na cadeira vendo hentais, está correto, né? Então, quando a pessoa acredita na mentira dela tão fortemente, eu acho que devia ter um final mais fechadinho, como é com o Josuke. E parece que o autor também porque queria fazer um arco negativo para essa história, e acabou forçando artificialmente a narrativa a caminhar por esse caminho. Ela toma decisões erradas, porém, quando é na hora H dela tomar aquela decisão, é tirado o poder de decisão dela. É muito estranho. Enfim, tinha muito mais coisas que eu queria falar. Tem 1000 coisas que eu poderia falar. Eu estou no Discord, se você quiser continuar falando desse hentai comigo, porque eu realmente tenho muito mais coisa. Eu já tô aqui falando mais de 1 hora no bruto, né? E eu tenho mais 3 horas de assunto aqui pra falar desse mangá. Eu pulei muitas coisas, incluindo o bullying das garotas, que eu só comentei por cima, né? Vocês sabem, você que leu sabe que eu pulei muita coisa. São mais de 200 páginas desse mangá. Mas eu falei dos principais pontos narrativos e do tema geral da história. Então eu tô feliz com esse conteúdo, né? Me diz aí nos comentários se você também gostou, se queria que eu entrasse num assunto mais aprofundado, talvez. Deixa um comentário e se inscreva, né? Eu tô com esse objetivo de 100 inscritos, né? No momento que eu chegar nesse objetivo, eu vou fazer uma live especial. Então, até junho, se eu tiver esses 100 inscritos, vamos bater um papo ao vivaço. A nota para Metamorfose ou Emergence é 8 cascas de nozes de 10. Apesar de todos os problemas que eu comentei, principalmente com a mensagem da história, ela é uma boa história. Principalmente para um hentai, né? Inclusive, eu acho que esse foi um dos primeiros hentais a querer contar uma história com um propósito além daquilo. E por isso, pela coragem do autor, eu acho que ele merece uma nota pelo menos 8, né? Porque é realmente muito corajoso querer fazer algo novo com algo que tá tão estabelecido que é hentai, né? Algo que a gente bate o olho e já imediatamente tem aquele preconceito, né? Aquele que a gente identifica como algo mais pornográfico, né? E a audácia dele fazer o leitor tirar a mão das calças e botar na consciência. Não apenas uma ótima tentativa, mas eu acho que ele teve uma ótima tentativa que gerou sucesso, porque o pessoal fala até hoje desse hentai. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo, terça-feira. É nóis! Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou do vídeo, dê um like e comente o que você achou dos capítulos. Quero muito saber a opinião de vocês.